E hoje Ele não deu, livramento chegou na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que percebe o amor que o homem de Deus tem pela obra, mesmo doente, veio exaltar o nome do Senhor com esta honrosa mocidade. Deus abençoe esta honrosa mocidade. Deus abençoe os meus amigos, os presbíteros cristãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículo 32. Quem está com a lição, você pode abrir a Bíblia, né? É o texto áudio dessa noite. Só para apoiar. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vamos repetir bem forte? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Meus amados irmãos, atendendo a dinâmica do simpósio de doutrina, hoje nós estamos na última lição deste simpósio e estudaremos. Deus nos dá o privilégio, nos deu já o privilégio de estudar um pouco sobre a vida dos discípulos, e hoje nós vamos encerrar falando sobre o apóstolo, o discípulo Pedro. Pedro, o discípulo intrépido. Meus amados irmãos, quando nós olhamos, os irmãos que estão de posse da lição, quiserem acompanhar, os irmãos vão perceber que tem uma reflexão bastante interessante para a nossa vida, que é a chamada divina é sobrenatural, porque se efetua na vida de homens comuns. Os irmãos vão perceber que hoje nós vamos estar estudando a vida deste homem tão admirável que é Pedro, o apóstolo que falava demais. Nas 4 listas, amados irmãos, nós temos 4 listas dos 12 discípulos na Bíblia Sagrada. A primeira lista está em Mateus, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 4. Marcos, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Lucas, capítulo 6, versículo 13 ao 16. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Nas 4 listas, irmãos, vão perceber que Pedro é o primeiro da lista. Assim, ele se destaca como porta-voz, e na ausência do Senhor Jesus, ele também se tornava, se eu posso dizer, ausência, né? Do Senhor Jesus, porque ele está em todos os lugares, o seu nome é glorificado. Quando o Senhor Jesus se apartava deles, Pedro se tornava o líder dos 12. Nós vamos notar que há algo na vida desse discípulo que chama a nossa atenção. Ele parece conosco. Até às vezes ele é ousado, ora vacilante. A observação da trajetória dos discípulos nos conforta por saber que Jesus não chamou para si homens poderosos. Jesus chamou homens incomuns, não chamou homens nem poderosos, nem homens incomuns, e nem tão somente homens admiráveis. Você vai perceber que o Senhor Jesus os tornou fortes, valentes e especiais. Mas antes disso, quem era nós? Quem éramos, melhor dizer? Quem era você antes de Jesus? Eu tenho certeza que se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eu acho que já fazia alguns anos que a minha vida já teria sido ceifada. Mas o Senhor chegou e nos trouxe salvação. Eu não sei se você pode levantar uma das suas mãos e dizer ao Senhor: Senhor Jesus, eu te agradeço pela salvação da minha alma. Será que dá para dar um brado de glória ao nome do Senhor? Percebemos, amados irmãos, que na lista dos discípulos poderia também estar os nossos nomes, porque eles não são diferentes de nós. Você vai perceber que nós se identificamos com cada um deles.
Se eu perguntasse a alguém aqui, dos discípulos, quem mais você se identifica? Todo mundo ia dizer, eu me identifico com Pedro, outros diziam, eu me identifico com Lebeu, eu me identifico com Filipe, e ninguém diria, eu me identifico com Judas. Ninguém. Quando nós olhamos para a lista dos discípulos, nós percebemos, amados irmãos, que a diferença que eles fizeram era porque o mestre estava com eles. Vocês vão perceber, amados irmãos, na Bíblia em Marcos, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 13, veja o que diz a palavra do Senhor. Ele chamou para si os que ele quis. Vou repetir. Ele chamou para si os que ele quis. Quando nós olhamos para essa expressão quis, no grego é telo. Telo significa ter em mente. A ideia é de alguém que vem pensando já em alguém e está só esperando o momento certo para o chamar. Quando Jesus subiu ao monte e orou aquela noite, quando ele desceu, ele já desceu com o nome dos discípulos na sua mente. Soberania de Deus, viu o que nós não vimos. É por isso, amados irmãos, que não se surpreenda quando alguém chegar perto de você e dizer, rapaz, o teu nome não sai da minha mente, eu não consigo me esquecer de você. Às vezes, amados irmãos, Deus fala com alguém acerca de nós. Diga bem forte, Deus é tão grande que, se possível, Ele fala com alguém. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, acerca do teu nome. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai perceber que o perfil de Pedro não é muito distante do nosso. Sem nenhuma dúvida, foi o discípulo mais destacado no ministério de Jesus e certamente o mais comentado. Seu chamado, os irmãos vão perceber que ele era natural de Betsaida, da Galileia, e o seu irmão André o levou para Cristo. Pedro era um pescador. Pedro também foi um dos primeiros discípulos a serem chamados e conduzidos ao Senhor Jesus, como ora falei, o seu irmão André o levou para Cristo. Os irmãos, observem que o Senhor Jesus lhe deu um outro nome também, e este nome está em Lucas capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Esse discípulo era conhecido ora como Simão, ora como Pedro, e ora também como Simão Pedro. Pedro era uma espécie de apelido que significa rocha. No grego é Petros, um pedaço de rocha ou uma pedra pequena. Notamos também, amados irmãos, que em algumas ocasiões o Senhor o continuou a chamar de Pedro. Ao ver isso, notamos que era um sinal de que Pedro precisava ser repreendido. Quando se nota na Bíblia o Senhor chamando ele de Simão, ele estava sendo, em outras palavras, repreendido. Provavelmente ele estava fazendo alguma coisa que não glorificava o nome do Senhor. Esse Pedro que estamos estudando era impulsivo e ainda andava armado. Decepou a orelha de um auxiliar de sacerdote que era Malco. Pedro andava tão armado, eu costumo dizer que ele andava armado até os dentes, que ele conseguiu acertar na orelha direita de Malco. Preste bem atenção, Pedro poderia arrancar a cabeça de Malco, mas ele era bom. Ele não queria só matar Malco, ele queria acabar com o sacerdócio de Malco. Quando se lê Levítico, sabe muito bem que nenhum sacerdote poderia ter uma mancha no lado direito do corpo, na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé. Ele não podia ter nenhuma marca no corpo. Pedro, quando viu ele se aproximando de Jesus, Pedro disse, eu vou acabar com o sacerdócio dele. Acertou. Oh glória! Acertou na orelha de Malco. Os irmãos vão perceber que Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco
também. Por várias vezes tinha o hábito de pôr a sua boca para funcionar quando ainda o cérebro ainda estava processando a palavra. Pedro já falava o que não era para falar. Você conhece alguém assim? Fala o que não pode. Às vezes entra onde não é para entrar. É aquele que a gente chama de que menino atravessado. Que menino atravessado é esse? Quem mandou te falar, menino? Mas quando menos espera, a palavra já está na boca dele. Você vai perceber que Pedro foi bem atuante no ministério do Senhor Jesus. A atuação de Pedro no ministério é muito interessante. Pedro era um discípulo curioso. Repita bem forte: Pedro era um discípulo curioso. Pedro era o discípulo que mais fazia pergunta ao Senhor Jesus. Note que era Pedro que pedia para o Senhor Jesus explicar as palavras difíceis. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 15, veja o que diz a palavra: então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Lucas capítulo 12, versículo 41, e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou a também a todos? Você vai perceber que Pedro era um homem cheio de dúvidas, e eu conheço alguém assim. Esse alguém está falando com vocês. Eu creio que você se identifica com esse perfil de Pedro. Eu creio que quando Deus ventilou no coração do nosso pastor presidente para pedir para o pastor preparar as lições, a lição do simpósio, eu creio que o Espírito Santo estava apontando para a gente e estava dizendo: os meus discípulos que estão na terra agora precisam entender que eles também são homens, são mulheres comuns, mas homens e mulheres comuns, quando caem na mão de um Deus Todo-Poderoso, são usados para a honra e a glória do seu nome. Vejamos alguns episódios onde Pedro está inserido e vamos fazer um paralelo sobre o que eles representam também na nossa vida espiritual. A curiosidade de Pedro o fez perceber, fez também participar de coisas grandes e coisas que muitos não conheciam. Você pode chamar de Pedro de alguém. Eu já ouvi, pastor, me perdoe a expressão, eu já ouvi alguém dizendo que Pedro foi um homem covarde, que Pedro deu as costas para o Senhor Jesus, que Pedro negou o Senhor Jesus. Mas me diga, quem foi o único que andou por cima das águas? Você pode taxar ele de tudo. Moisés andando em cima das águas. E mostra os outros andando em cima das águas. Ninguém. Talvez você pode ser até atravessado nas palavras, mas o que Deus preparou para a sua vida será algo inédito. Diga glória ao nome de Jesus. Você vai perceber, amados irmãos, em Mateus, abra a Bíblia, capítulo 14, versículo 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, perceba, Jesus responde para Pedro: vem. A expressão vem no grego é echomai. Echomai significa vim de um lugar para outro. Era o mesmo do Senhor Jesus dizer a Pedro: saia do superficial e conheça o sobrenatural. Pedro, já que é você que quer ter uma experiência sobrenatural comigo, pode vir. Eu estou te chamando para o sobrenatural. Jesus está aqui na área 26 dizendo: saiam do superficial e venham para o sobrenatural. Você pode levantar a sua mão e dar um grado de glória a Deus. Deus continua convidando. Não sei se você está ouvindo, mas eu estou ouvindo
ouvindo Jesus dizendo: vem, vem. Você pode levantar na sua mão para o céu e deixar ela estendida mesmo. Deixa a sua mão estendida. Você vai receber agora uma sensibilidade tão grande com a voz do Espírito Santo, que você vai ouvir Deus gritando na sua mente e dizendo: saia do raso e venha para as profundezas dos meus mistérios, venha para algo grande que eu tenho para realizar na sua vida. Eu, diz o Senhor, quero parar o hospital quando você entrar pelas portas do hospital para visitar alguém. O que eu quero te dar é algo tão grande que alguém vai olhar para ti e vai dizer: que glória é essa? Aonde ele passa tem cura, aonde ele passa tem milagre, aonde ele passa alguma coisa acontece. Deus está dizendo para a gente: saia do superficial. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Chega de ficar no raso. Chega de olhar para a igreja honrosa dos primitivos e dizer: por quê? Por que vai ficar nessa até quando? Por quê? Por que lá? Por que lá? Vai ficar assim até quando? A Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus na sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse simpósio de doutrina não é preenchimento por causa da festa do mundo lá fora, não. É Deus preparando a igreja para algo muito grande. Se você sente, pode adorar o nome de Jesus agora. Pedro foi um discípulo que teve muitas experiências com o Senhor Jesus. Às vezes ele foi repreendido por dar lugar ao diabo. Viu também o Senhor Jesus se transfigurando na frente dele. Declarou que Jesus era o Cristo. Em outros momentos contestou o Senhor Jesus e foi repreendido. O que nos chama a atenção é que a sua proximidade com o Senhor Jesus o fez ver coisas grandes. Quanto mais Pedro se aproximava do Senhor, mais próximo ficava do sobrenatural. Quanto mais Pedro decidia perguntar, decidia estar mais perto, mais coisas grandes da parte do Senhor ele viu. E aí, irmãos, a fórmula ainda é a mesma. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E quando Deus se chega a alguém, alguma coisa acontece. E Deus está dizendo para nós que Ele chegou aqui, Ele está aqui. Eu creio. Eu vou repetir, eu creio. Deus está aqui de uma forma tão especial que vai cair sobre nós agora uma glória tão grande. Essa glória vai curar, essa glória vai abrir o que está fechado, essa glória vai operar milagre na vida de alguém que vai voltar aqui para agradecer. Levanta a mão aí para receber essa glória agora, agora, agora. Receba da glória de Deus que opera milagre aqui na vida de alguém. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Isso é Jesus chegando. Recebendo aí. Recebendo aí. Reclamando oração. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca e tem glória mesmo. Abra a boca e adore mesmo. Deus está dizendo: já que você quer, eu vou me aproximar de você. Adore, 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 adore. Deus está dizendo para nós: eu tenho coisas grandes.
Coloque a mão no ombro da pessoa que está chorando agora. Diga a ela em nome de Jesus: receba a autoridade no nome de Jesus. Diga a ela: sinta-se abraçado pela glória de Deus. Agora, agora, agora. É só abrir a boca, meu filho. Abre a boca, abre a boca. Abre a boca para falar em mistério pela primeira vez. Abre a boca para receber variedade de língua pela primeira vez. Abre a boca para ser cheio do Espírito Santo. Adore, adore, adore. Pedro era assim. Às vezes inconstante. Por natureza era impetuoso, inconstante e às vezes não confiava. Pedro se encaixava com as características que está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Pedro era vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Pedro era aquele crente que dava trabalho para o líder. E o líder olhava para ele: Pedro, vem para o culto. E ele ficava emburrador, já não vai não. Era inconstante. Era um dia de glória e um dia sem glória. Era um dia cheio e um dia vazio. Era esse Pedro. Você vai notar que Pedro também era precipitado. Quando Jesus se inclinou para lavar os seus pés, ele quis recusar, aí foi repreendido pelo Senhor. Quando perguntado se Jesus pagava tributo, ele respondeu sem consultar. Ele disse uma vez no monte da transfiguração, o texto diz em Marcos capítulo 9 versículo 6, que ele falou que ele não sabia. Esse era Pedro. Você lembra de alguém assim? Agora, isso não é confusão não, viu? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: você de vez em quando é assim. Diga do outro lado também: você de vez em quando é assim. Tem dia que a gente quer glória, mas tem dia que a gente não quer nem vir para a igreja e nem dar paz. Mas Jesus está dizendo para os barros que estão aqui: se possível eu vou te quebrar para te refazer, porque o que eu tenho contigo é muito grande na terra. Você vai perceber que Pedro também era vulnerável. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 23, nesta passagem bíblica notamos Pedro confessando o Senhor Jesus como Cristo, e depois ele deu lugar ao diabo na mesma passagem. Você vai perceber que Pedro era desses homens que dia estava com o coração voltado para Deus, e no outro estava dizendo ao Senhor Jesus: não, para que morrer pelo outro? O diabo achava brecha no coração dele. Me veio uma palavra ao coração agora. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27: não deis lugar ao diabo. A expressão lugar ali no grego é topos. Topos significa porção, espaço. Sabe qual foi o maior problema de Judas? Foi o espaço que ele deu. Deus está dizendo para nós aqui: não dê
lugar ao diabo, porque se você der, ele vai fazer saceiro na sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado: não dê lugar ao diabo. Diga mais forte, que a gente tem que sair daqui com a mente quente. Não dê lugar ao diabo. A vida de Pedro nos mostra que podemos ser alvo das setas do maligno. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. A expressão derredor no grego é peripateu. A expressão peripateu no grego, trazendo para a língua portuguesa, significa procurando uma brecha, uma vantagem para poder agir contra. Veja que ele vem procurando uma brecha, bramando como se faz o leão. A ideia é do diabo achar uma brecha. Quando encontra, ele entra, e o bramar é paralisar a presa. Você acha que isso é normal? Alguém está paralisado e dizendo: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu cultuo em casa, a minha vida é só em casa. É um desigrejado. Isso foi porque ele ouviu o leão bramando, aí ele foi paralisado. Mas Deus está dizendo para mim que se ainda as setas voar contra nós, ele protege a nossa vida, protege a tua vida. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 5, 6 e 7: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move de forma sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Se estiveres no esconderijo do Altíssimo, não serás atingido. Levante a sua mão e diga: eu creio. Pedro era frágil, às vezes forte, às vezes frágil. Pedro chegou para o Senhor Jesus e disse uma vez: eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Depois de 8 dias, ele nega o Senhor Jesus. Esses 2 versículos estão separados por poucas horas, poucos dias. Era Pedro descobrindo o quanto ele é frágil. E sem a mão de Deus, nós estamos perdidos. Parecia ser o fim da sua história depois que ele nega ao Senhor Jesus. Mas não era, sabe por quê? Porque Jesus foi até o Calvário pensando em Pedro. Jesus pensa em você. Jesus pensa em você. Talvez você às vezes fica tão desligado, mas Jesus continua pensando em você. Quando o Senhor Jesus ressuscita, ele manda pelo anjo a mensagem, e o anjo diz às irmãs: dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai a Galileia, ali o vereis. Era Jesus dizendo: eu estou aqui no Calvário, mas eu continuo pensando em Pedro. Ele está pensando que eu desisti dele. Era Jesus dizendo: eu quero Pedro e ponto final. Mas como é que Jesus quer um homem tão falho? Às vezes eu fico me perguntando: o que foi que o Senhor Jesus viu na gente? E a resposta é: nada. Está pensando que alguma coisa em você chamou a atenção de Jesus? A questão é que ele é amor. E ele ama quem o nega, ele ama quem fala mal, ele ama. Eu não
porque Deus não é romântico. Ele é amor em essência. E o que nos chama a atenção é que o amor e a justiça andam pareados. O amor e a justiça de Deus andam lado a lado. Quando Ele olhou para mim e para você, a justiça mandava nos castigar, mas o amor mandou Ele morrer por nós, e Ele morreu por nós, e é por isso que nós estamos aqui. É amor. O Senhor estava dizendo a Pedro: eu sei que você me negou, mas eu vou lhe restaurar. Eu vou em busca de você. Perceba que Jesus marca com ele aonde? Galileia. Galileia era o começo de tudo. Aleluia! Era o Senhor Jesus dizendo: eu não largo o meu amigo. Vou dizer para você entender. Para alguns o Senhor Jesus está dizendo: eu vi quando você me negou, mas eu te trouxe para o ponto de encontro. Tu estás na minha Galileia, e é aqui que eu vou te restaurar. Oh glória, como eu sinto o peso desta palavra. Jesus está dizendo para alguém aqui: tu vieste para o lugar certo, e eu vou te restaurar. Mas existem encontros que Jesus marca conosco, que é de uma forma pessoal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 34, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 1 Coríntios 15, versículo 5, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Todo recomeço com Cristo começa com um encontro pessoal. É quando o Senhor Jesus faz com que todo mundo vá embora e fique você e ele só. Jacó tinha praticado o que tinha praticado. No dia do encontro, Deus fez Jacó perceber que era para mandar o povo ir embora e ele ficar só. Quando Jacó fica só, aparece um homem, um varão, que a Bíblia o identifica como anjo. Ele começa a lutar com Jacó. Aí de repente o Senhor crava na juntura da coxa dele, toca, e de repente ele sai daquele encontro mancando. Era Deus dizendo: chegou o dia do encontro. Só que no dia do encontro você não pode sair do mesmo jeito. Você vai sair com um sinal. No dia que toda a mocidade levantasse a mão, só a mocidade. Levante a mão, jovens. Chegou o dia do encontro. Eu comecei a tirar, diz o Senhor, um monte de amizade ruim do teu lado. Era mãe toda canela sombra. Eu comecei a soprar um monte de coisa ruim para sair do teu lado, e eles começaram a sair, porque eu te quero só, para que tu entendas que o que eu tenho contigo é muito grande, é muito grande, é muito grande, para que tu saibas que Deus está falando contigo. Ele vai deixar um sinal na tua vida hoje, ele vai deixar um sinal na tua vida agora. Jacó ficou só. Isaías, capítulo 1 ao capítulo 5, profeta. Mas era um profeta que tinha uma escora. O rei Uzias protegia Isaías. Aí no ano em que morreu o rei Uzias, eu disse o que, Isaías? Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Detalhe, e ainda vi os anjos cantando: Kodesh, Kodesh, Kodesh,
Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o que me chama a atenção é que os anjos não conseguiam nem olhar para ele. A Bíblia diz que os anjos tinham duas asas que cobriam o rosto. Sabe por quê? Porque quem tem que aparecer é quem é adorado. O adorador tem que sumir. Quem aparece é quem é adorado. Deus ainda tira a escola. Diga para a pessoa que está no seu lado: Deus ainda tira a escola. Para renovar a tua visão, Deus permite com que a morte possa até levar alguém só para renovar a tua visão. Eu estou sentindo a santidade de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, limpando a vida de alguém e dizendo: receba a visão renovada do que eu tenho na tua vida. Receba a efusão do meu Espírito sobre a tua vida agora. Chegou o dia do encontro. Chegou o dia do encontro. Pedro, não tem nada perdido. Eu vou te usar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus ainda resta. Chegou o momento que Jesus chegou para mim assim. Não sei se o teclado pode me ajudar, já vou parar. Jesus chegou para os discípulos e disse, partiu o pão, tomou a ceia e disse: vamos, cantou o hino e vamos para o Monte das Oliveiras. Só que eu não sei se os irmãos têm a curiosidade bíblica que eu tenho. Eu fiquei perguntando o que é que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras. Só que quando se vai lá atrás, em Ezequiel capítulo 10, versículo 4, mostra a glória de Deus se levantando e indo embora do templo. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está onde? No oriente da cidade. Esse monte é justamente o Monte das Oliveiras. Os irmãos lá atrás tinham perdido a glória. Aí Jesus estava dizendo: vamos renovar. Vamos lá onde eles perderam, eles deixaram ela embora. O Senhor estava levando Pedro para recuperar o que ele tinha perdido. Pedro tinha perdido a sua integridade. O Senhor estava dizendo a Pedro: Pedro, eu vou te restaurar e eu quero que os teus companheiros vejam. Pode dizer aos discípulos que todos vão para o mar da Galileia. Diga: Pedro que vá também. Um discípulo frágil, um homem que Deus apontou para ele e disse: é você que eu vou usar. Um homem que Deus olhou para ele e disse: você é para mim um instrumento que eu vou usar. Oh glória! A sombra, Deus está dizendo para a crente aqui: é você que eu quero. É você que eu vou usar com muito poder e autoridade. É você que eu vou falar através da tua vida. É você que vai estender as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É você que eu vou usar. Eu estou restaurando a tua vida. Eu te trouxe aqui para te levantar. Eu te trouxe aqui para derramar poder sobre a tua vida. Deus está dizendo para nós: eu não desisto de você, Pedro.
Eu não sei se você pode adorar agora e dizer: Senhor, 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 és tu mesmo que fala comigo, és tu mesmo que fala comigo. Diga a Ele agora, diga a Ele agora, diga a Ele agora. Eu já estou vendo que tem jovem ali recebendo a palavra. É jovem dizendo: Senhor, sou eu que você quer usar, sou eu que o Senhor quer usar. Me usa, me usa, me usa. Eu te trouxe para o ponto de encontro. Vai ser aqui. Sabe por que está dando vontade de chorar? Porque nós caímos na mão dele. Sabe por que a gente não consegue desistir? Porque ele está moldando a nossa vida. E toda vez que ele molda, ele derrama o Espírito, ele nos enche, ele nos deu o selo da redenção, o Espírito Santo da verdade. Deus está dizendo: eu não abro mão de você. Quem sabe Satanás estava dizendo: não tem mais jeito para Pedro. Ele é meu. Era a sombra. Mas de repente a gente chega na Galileia, e começa a restaurar a sombra. Era Deus preparando Pedro para uma grande obra. Era Deus preparando Pedro para algo muito grande. É Deus preparando a gente para algo muito grandioso. E hoje é o dia. É você que é Senhor. Era sorecando na bacala, você é o Pedro de Deus que aqui está. Ela manticando rebecou a sombra. Amando varoma de que rebecou a fé. Enquanto tu estás adorando o meu nome, eu estou tirando obstáculos da tua frente. Eu vou fazer de ti um profeta para uma nação determinada. É você. Mas diga ao discípulo que está do seu lado, diga a ele: pessoas frágeis. Diga forte, senão ele dorme. Diga: pessoas frágeis precisam ser cheias do Espírito. Diga do outro lado também: pessoas fracas precisam do poder do Espírito. E esse poder está aqui. Eu creio tanto neste poder. Ele está descendo vento e chuva aqui. É candaramanda na sombra. Aleluia, 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 aleluia. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas, e foram vistas, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Era Jesus dizendo: Pedro, discípulos, eu tenho poder. Você vai vir aqui na frente. Pode adorar. Adore mesmo. Adore mesmo. Ai meu Deus, adore, 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 adore. Jesus cura de qualquer enfermidade, minha irmã. Tu duvidaste hoje pela manhã da glória de Deus, mas Deus está te dizendo: hoje eu te curo, hoje
Deus.